Bom dia, Lupe. Assim, eu acho que a gente fez bons movimentos de mercado, né? Conseguimos reforçar bem a equipe, né? Essa questão de janela é complicada, é muita concorrência para buscar atletas e a gente conseguiu chegar na frente em algumas situações, em outras a gente não chegou na frente, mas já tinha trabalhado com os atletas, eles optaram por vir para cá, até para já conhecer o trabalho. E a gente procurou aproveitar da melhor maneira possível. Lógico que nem todos fizeram toda a pré-temporada, alguns foram chegando depois, né? Foram sendo contratados, mas a gente procurou aproveitar da melhor maneira possível esse tempo que nós tivemos. Acho que foi uma boa intertemporada, né? Pré-temporada, intertemporada, como queiram chamar. Eu acho que a gente está bem preparado, faltam aí, né, 3 treinamentos até a estreia. Eu acho que a gente está bem preparado, nós estamos bem preparados, estamos bem treinados. O que vai faltar um pouco é ritmo de jogo, né? A gente vai enfrentar um adversário que vem jogando, jogou quarta-feira e assim, tudo é ruim, né? Você jogar muitas vezes é ruim, você ficar muito tempo sem jogar é ruim, que você perde o ritmo de jogo. Por isso que a gente fez 2 jogos treino, apesar de não ser a mesma coisa, a gente procurou simular uma partida ali nos jogos treino, mas não é a mesma coisa, não tem aquela preocupação nos 3 pontos. Mas eu acredito que a gente está bem preparado para a estreia, que a gente pode fazer uma boa estreia e, Deus nos abençoe, a gente possa trazer os 3 pontos de Goiânia. Claudinei, aproveitando que você estava falando do adversário, né? Como você disse, adversário que vem jogando, disputou uma final de estadual, também vem jogando outra competição. Queria que você falasse a respeito do Vila Nova. O que esperar do Vila Nova, um clube que você até pouco tempo estava por lá também? O Vila é uma equipe, por característica, né, que vai ser um adversário difícil lá no Oba, porque a torcida comparece. Eu acredito que vão estar ali 10 mil pagantes ali no Oba, o estádio vai estar lotado. Também contratou jogadores que já passaram no passado, Igor Henrique, Cristiano, jogadores que já participaram da Série B no passado. O Ralf permaneceu lá. A gente conhece bastante do elenco, bastante da característica do clube. Deve ser uma equipe que vem muito competitiva, vem para brigar por todas as bolas também, que é o que a gente pede do nosso lado aqui também. Então vai ser uma estreia difícil, né? Mas não dá para escolher adversário. A gente, uma hora ia ter que jogar contra o Vila Nova, uma hora vai ter que jogar contra o Santos na Vila, não dá para escolher. É bom que já chega no início logo, a gente já vê como é que as coisas vão acontecer. Mas eu estou bem confiante que a gente vai fazer um grande jogo lá, respeitando o Vila, sim, pela história, pela Série B que fez ano passado até. Mas eu acho que a gente tem condições de estar credenciado para estrear com uma boa vitória lá, respeitando sempre o adversário, né? O trabalho do Márcio, a boa administração do Hugo Bravo, lá do presidente, que a gente conhece, você conhece bem também, que está reformulando, está mudando a história do Vila, mas que a gente possa fazer um grande jogo lá e trazer os 3 pontos. É bom que a gente vai conhecendo melhores atletas, né? Eu cheguei aqui no Paulistão ali para fazer 5 jogos no Paulista, eu não conhecia muitos que eu não tinha trabalhado, né? Alguns eu já tinha trabalhado, muitos não conhecia, então você vai conhecendo no dia a dia, né? O comportamento de cada um, como cada um responde a cada estímulo tático, a cada estímulo técnico que você propõe nos treinos, como reage às cobranças. A gente vai entendendo melhor os atletas, a gente fica melhor, os atletas também vão te conhecendo melhor, né? Vão vendo o jeito que você gosta de trabalhar, então é benéfico, sempre que você pode trabalhar um longo tempo é benéfico. A única coisa que não é boa disso é o que eu falei, é ritmo de jogo. Então se a gente fosse enfrentar um adversário que está nesse mesmo período que a gente está parado, vamos supor que fosse estrear contra o Ituano, seria a mesma coisa. O Ituano parou na mesma época que a gente de jogar e não jogou até então, seria igual. A gente está enfrentando um adversário que depois que a gente parou de jogar, eles jogaram mais 4, 5, 6 jogos aí. Então o ritmo de jogo deles, né, de competição, é maior que o nosso, é inegável. Mas a gente tem como superar isso. Eu acho também eu acredito que eles vão fazer algumas mudanças. Tem jogadores que não puderam jogar quarta-feira, que estão aptos para jogar na segunda, então eles devem fazer algumas mudanças também com atletas que não estão com tanto ritmo. E a gente espera, da nossa parte, fazer o nosso melhor, né, o melhor possível, para que a gente possa trazer um grande resultado de lá. Claudinei, bom dia. Matheus Aborad, Rádio Central Campinas. Falando desse elenco do Guarani para a disputa da Série B, até o momento, o Guarani tem 3 meias à disposição, né? Acabou perdendo 2 meias, o Regis e o Chay, ao longo dessa janela, e trouxe 2 jogadores, o Bruno Oliveira e o Luan Dias, e ainda tem o França, que é o remanescente do Paulistão. Você ontem até falou no programa da Central que o Bruno Oliveira acabou sofrendo uma lesão ao longo desses treinamentos, ficou uma semana fora. Eu queria saber se 3 meias tá bom para a Série B ou se precisa de mais jogadores para esse setor. Eu acho que tá bom. Nós temos 3 meias aí de características diferentes, né? Como a gente comentei ontem com você até. O Luan Dias, talvez, que mais alia as 2 características, da competitividade com a qualidade, né? E o Bruno Oliveira mais técnico, menos competitivo talvez que o Luan. O França, que vocês já conheceram, jogou aqui, que tem essa competitividade, faz várias funções, faz extrema, faz segundo volante. O próprio Luan Dias também é bem eclético nesse sentido aí, bem polivalente. Eu acho que é o suficiente. A gente também tem como daqui a pouco jogar hipoteticamente com 2 9s, né? Jogar com 2 atacantes e 2 volantes, ou botar 3 volantes, sendo um como volante e 2 como médios. A gente tem como mexer, né? Mas eu acho que esses 3 aí a gente está bem servido. Felizmente aconteceu o que você falou, o Bruno
perdeu um pouquinho da preparação aí por essa pequena lesão que ele teve muscular aí. E não sei se o primeiro jogo vai estar à disposição, estamos esperando aí. Mas com certeza para a sequência vai nos ajudar bastante pelo que mostrou nos treinos. O Paraíso a gente, a princípio, traz para usar como 9, né? A gente sabe que ele faz virada e pode, hipoteticamente, um jogo fazer, mas nós temos 5 extremas, né, na minha opinião, muito bons para a Série B, então não sei se a gente vai ter necessidade de improvisar o Paraíso em alguma situação, não sei que seja para elevar a altura do time num hipotético jogo aéreo ali, num final de jogo, mas ele vem mais para estar ali brigando com o Caio e com o Rafael pela posição de camisa 9. O outro zagueiro, o lateral Vinícius, ainda para mim ainda não está nada confirmado, a direção que ele estava negociando, conversou com o atleta, mas não, para mim ainda não confirmaram 100% que ele vem, né? Tomara que venha, que é um bom jogador. E assim, não são só essas duas, tem as outras que você citou que foram chegando, né? Então a gente tem até o final da tarde aí, tentando movimentar o mercado, tentando buscar alguma situação, né? E acaba acontecendo, né? A gente pensa que não, mas do mesmo jeito que você está interessado, tem clubes que também estão com um elenco recheado de atletas e querem, às vezes as equipes querem colocar algum jogador para ter minutagem e a gente está conversando diretamente com as equipes, às vezes a conversa no Palmeiras, no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, no Botafogo, no Inter, no Grêmio. A gente vai conversando com as grandes equipes, ver como é que está o elenco, se vai sobrar alguém lá que eles não vão utilizar e se esse jogador encaixa no perfil que a gente quer. Então a gente está o tempo todo movimentando, o Inori está em contato direto com o pessoal, o Danilo também, para que a gente possa, talvez aí até o final da tarde, ter mais alguma boa novidade. O Léo já está recuperado, já treinou ontem, vai treinar hoje com a gente, já está 100% liberado para trabalhar com o grupo, né? Eu acho que o Bruno, é o que está um pouco atrás do Léo em termos de preparação, talvez não vá para esse jogo, né? O Léo já está à disposição, a gente vai optar aí, ver se é melhor levá-lo ou preservá-lo para a segunda partida também, mas o Léo já está inteiro, graças a Deus. E é normal, né? A gente muda um pouco o comportamento também, estímulo de treinamento, né? É normal que o jogador, às vezes, aumente a exigência física durante uma pré-temporada e alguns sintam a lesão. Eu prefiro que o jogador, às vezes, tenha uma lesão porque está correndo demais do que aquele que não machuca nunca porque não corre. Então a gente quer isso, a gente quer que uma equipe corra e dispute por todas as bolas. Se a gente tiver, infelizmente, ter lesão muscular porque os caras estão correndo mais acima do limite, tá ótimo. Né? Ninguém quer que ninguém machuque, mas a gente não pode falar para o jogador, não vamos machucar ninguém, corre esses 45, depois dá uma segurada que a gente não pode machucar ninguém. A gente tem que jogar, tem que competir, e os treinos estão muito competitivos aí, estão bem interessantes em relação ao momento que eu cheguei aqui. Melhorou até pela questão das contratações, a competitividade, uma briga por posição, né? Vai qualificando o treino. Mas eu acho que a princípio o primeiro jogo só o Bruno, o Léo está à disposição, não sei se não for a por opção nossa, mas está à disposição, já vai treinar normalmente. Cara, então, assim, a gente pode esperar uma equipe organizada que vai brigar por todas as bolas, o que a gente sempre procura entregar. Uma equipe organizada, independente do esquema tático, da plataforma que a gente escolha, ela tem que estar organizada, todos tem que ver, o time não é uma bagunça, o time está organizado, os caras sabem o que tem que fazer no campo. E vai brigar por todas as bolas, o que a gente pode prometer. Série B eu conheço bem, já trabalhei na Série A, acho que 5 séries A eu já fiz, mas a gente conhece bem a Série B, tem 2 acessos, ano passado o Vila estava encaminhado o acesso ali, infelizmente a gente não deu sequência no trabalho. Ano anterior com o Sport a gente chegou na última rodada brigando pelo acesso, em 20 com o Avaí a gente chegou na última rodada brigando pelo acesso, apesar de não ter conseguido. Então assim, a gente conhece bem a competição, mas a gente não pode prometer resultado, porque o resultado às vezes sai da nossa mão. Agora a gente tem mais uma variável que é o VAR, né, que vocês têm visto aí, que às vezes vem para o bem, mas às vezes também polemiza para o lado ruim. A primeira rodada do Brasileiro da Série mostrou isso. Então o jogo tem muitas variáveis, às vezes um erro individual, você faz uma grande partida e perde no erro individual, às vezes faz uma partida ruim e ganha no jogo que tu chutou e desviou no zagueiro e entrou. Então assim, o que eu prometo e que eu vou procurar entregar é uma equipe muito organizada, competitiva, né, que o torcedor se sinta representado em campo. A gente sabe que o Guarani tem uma característica de uma equipe que joga, uma equipe ofensiva, né? Só que a gente não pode, vou prometer que meu time vai ser super ofensivo. Não, a gente tem que entender a competição. O torcedor gosta de ver a equipe jogando para frente, né? Acostumado de 78, 86, né? Depois Amoroso, Luizão, enfim. Sempre com grandes atacantes, uma equipe que faz muitos gols, e a gente vai buscar isso dentro de uma organização, sem ser uma equipe que faz 3 gols e sofre 4, perde o jogo de 4-3. A gente tem que fazer 2 e ganhar 2-0. Claudinei, ainda falando sobre alguns jogadores que estão machucados, jogadores que se machucaram no início do ano, você ainda nem estava no Guarani, o Pegorari acabou se machucando na pré-temporada e o Bruno Mendes no início do Campeonato Paulista. E são 2 jogadores muito importantes, né? Na Série B o Pegorari foi titular absoluto no ano passado e o Bruno Mendes um dos artilheiros da equipe no século. Eu queria saber se o departamento médico já te passou uma previsão de retorno desses 2 jogadores, acabaram passando por cirurgia, então a gente sabe que o retorno é um pouco mais complicado, mas eu queria saber se o departamento médico já conversou com você para saber se você consegue utilizar esses jogadores ainda neste Campeonato Brasileiro da Série B.
Então, o Pegoraro, eu acredito que sim. O Pegoraro, acho que, sei lá, julho, mais ou menos, deve estar voltando aos treinamentos com bola, aí junho, julho, não sei te precisar, porque é questão de calcificação, né? Uma lesão óssea, né? Complicado. O Bruno já é mais complicado ainda, né? Porque o tendão, né? Rompeu o tendão 100%, então eu acredito que o Bruno é mais complicado, é mais final do ano. Tomara que volte ainda para jogar a Série B. Hoje em dia, a gente tem muito recurso de recuperação de atletas, né? Desde questão de tendão até a utilização de célula-tronco, usam às vezes para recuperar tendão de atleta. Então, vamos ver, vai ser feito o melhor possível para a gente poder contar com o Bruno. O Bruno é um cara muito importante, trabalhei com ele lá em 2014 no Atlético Paranaense. É um cara que, além de ser bom jogador, é um cara muito querido pelo grupo, um cara que puxa todo o astral do grupo para cima. É bom ter ele como Pegoraro também, um cara que anima bastante ali, o pessoal gosta muito, está sempre na resenha com todo mundo, um cara muito querido. Então a gente espera contar com eles o mais rápido possível, né, para que eles possam nos ajudar, mas respeitando, lógico, os prazos de recuperação. A gente não pode ser irresponsável e querer acelerar uma recuperação e colocar o atleta que não esteja 100% em campo.